Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, aqui é a professora Solange para mais uma aula não presencial. Então pessoal, vamos lá. Nós vimos na aula passada um pouquinho dos números naturais, os números pares, ímpares, antecessor, sucessor. Vocês fizeram, responderam um questionário, um formulário. Depois eu vou corrigir, teve alguns questionamentos por causa de algumas respostas, mas fiquem tranquilos que eu vou revisar tudo, vou corrigir, porque o sistema, ele só aceitava um tipo de resposta que teria que ser igual à minha, depois que eu acabei descobrindo isso. Mas não tem problema, vocês não serão prejudicados por causa disso, certo, pessoal? Então, assim, ó, continuando, hoje a gente vai falar um pouquinho dos números crescentes e os números decrescentes. O que é a ordem crescente? Ordem crescente, você vai escrever do número menor para o número maior. Então, por exemplo, nós temos os números. Vou tentar fazer aqui, gente. Não dá. Não sei escrever ao contrário. Então, nós temos o número 1. Não vai dar, gente. Nós temos, por exemplo, o número 1, 5, 3 e 7. Quero botar na ordem crescente. Você vai botar 1, depois vem o 3, depois o 5, depois o 7. Sempre do menor para o maior. Se fosse na ordem decrescente, o que é os números na ordem decrescente? É do maior para o menor. Então, seria 7, 5, 3, 1, certo? Então, é isso que você tem que fazer. Você tem que arrumar os números, por exemplo, sempre separados por vírgula. Não pode colocar o número 1, 5, 7, 3, 9, um do lado do outro sem separar por vírgula. Não pode, porque senão ele não formou esse algarismo, eles formam um outro número, certo? E não uma sequência crescente. Então, para isso, você vai sempre separar por vírgula. Eu vou encaminhar o conteúdo para vocês em uma atividade. Feito isso, o que vocês vão fazer? Aí vocês vão colocar ordem crescente do menor para o maior. Ordem crescente ordem crescente do menor para o maior. Ordem decrescente do maior para o menor, certo? Então, tem a explicaçãozinha ali. Pessoal, no nosso sistema de numeração, que ele é conhecido por sistema de numeração decimal, acredito eu que pode ser que vocês ainda não saibam, mas eu acredito que eu tenha falado no vídeo anterior, que também é conhecido por sistema de numeração hindu-arábico, que veio lá dos hindus e dos árabes. Então, o nosso sistema, como ele é posicional, conforme a posição do algarismo é a relação do número, o valor do número, nós temos 10 algarismos, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 10 algarismos. Com estes 10 algarismos que eu acabei de falar, você consegue fazer infinitos números naturais. Porque lembrando que os números naturais, eles são infinitos. Então, por exemplo, usando o valor posicional com 2 algarismos, por exemplo, o algarismo 1 e 3, nós conseguimos formar 4 números de até 2 algarismos. O 11, o 13, o 31 e o 33. Mas se lá na pergunta estiver dizendo assim, ó, distintos, o que é distintos? Distintos, eles têm que ser diferentes. Então, eu consigo formar 2 números de 2 algarismos. O 13 e o 31, certo? Porque o 11, o algarismo 1 se repetiu 2 vezes. No número 33, o algarismo 3 se repetiu 2 vezes. Então, não pode. Quando fala a palavra distintos, eu não posso repetir o mesmo algarismo. Certo, pessoal? Então, tem um exemplo aqui. Com os algarismos 2, 5 e 9, quantos números podemos formar com 3 algarismos distintos? Distintos significa diferentes. Então, nós podemos formar, começando com o algarismo 2, o número 259 e 295.
Com o algarismo 5, número 529, 592, com o algarismo 9, os números 925 e 952. Logo, podemos formar 6 números usando os algarismos 2, 5 e 9. Lembrando que eles são distintos. O número 2 não pode aparecer, o algarismo 2 não pode aparecer mais de uma vez no mesmo número. Certo, pessoal? Então, um pouquinho sobre crescente e decrescente, um pouquinho sobre o valor posicional. Vou encaminhar para vocês o conteúdo, vocês vão ver que é pouquinha coisa. Isso seria o que eu iria passar para vocês, tá, Sextuano? Lá nas atividades, lá na sala de aula, né, nas aulas presenciais, vocês iriam copiar no seu caderno, depois fazer as atividades. Então, vocês devem copiar no caderno, ali, e fazer as atividades. Na próxima aula, eu vou gravar um vídeo corrigindo a atividade para vocês fazerem essa correção em casa. Ok, pessoal? Tchau, até a próxima aula. Bye, bye!